Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 12 de maio, do Opinião 2.0. Vão analisar, comentar as notícias com você o jornalista e advogado Marcelo Pavão, o empresário João Vilela. E a gente vai começar conversando sobre inflação. O presidente Bolsonaro minimizou ontem os efeitos da inflação que castigam duramente o país. Ontem mesmo, o jornalista e produtor rural Nilson Regalado, ele falava na Jovem Pan que a inflação do CEAGESP na salada no mês de abril foi de quase 13%. Num mês, quase 13%. A inflação anunciada foi de 1,06%, bem pertinho das previsões dos grandes bancos brasileiros. Passou de 12% no ano. A inflação é uma das maiores do mundo. A coisa está preta, Marcelo Pavão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Fazer apenas uma retificação, Paulo. O João também é advogado, viu? Ah, advogado e empresário. Empresário, isso. Obrigado, Marcelo. Também é colega. Paulo, essa questão da inflação, e o João é catedrático, né, como empresário, nós estamos, é aquela coisa, nós estamos sofrendo um efeito psicológico gigantesco, que hoje teve até essa redução dos impostos para importação, e a gente estava comentando agora, antes de começar o programa, essa redução não vai chegar ao consumidor final, porque é lá na origem. Então é a mesma coisa, quando o pessoal fala assim, olha, o valor da gasolina lá na refinaria é X, e é 3 vezes X quando chega na mão do consumidor. Então, assim, é uma política que eu hoje estou bem decepcionado com o que acontece nessa política que hoje se faz no Brasil, com essas reduções para importação, e o público final, o povo que está precisando comer, que está precisando viver, está cada vez mais recuando, e do jeito que a coisa vai, não vejo com bons olhos o nosso futuro imediato, porque empregos estão sendo fechados, estão sendo perdidos, muita gente não está conseguindo se recolocar, muita gente também não está mais nem procurando se recolocar, então o efeito é desastroso. E eu vejo que se as coisas não tiverem um planejamento urgente e que haja uma união das instituições, uma união da sociedade civil, enfim, uma união de todo mundo em prol do Brasil, para sairmos dessa, vai ser difícil. Só que em ano eleitoral, Paulo, a coisa fica muito mais difícil. João, o Marcelo Pavão se referiu a essa medida tomada pelo Ministério da Economia de zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 itens ligados à alimentação ou à construção civil. Vamos pensar um pouquinho, você é empresário, sua atividade é empresário, embora você seja também advogado, como esclareceu aqui o Marcelo Pavão. Se você tem a carne, vamos dizer R$50 o quilo aqui no mercado brasileiro, aí zero imposto de importação, vem a carne congelada, você empresário consegue por R$30 essa carne. O que o empresário, eu não me refiro especificamente a você, ele vai fazer? Ele vai vender pelos R$50, que é o preço de mercado, ou ele vai vender por 35, 40, que é um pouquinho mais do que ele comprou? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pavão. Prazer estar com vocês aqui hoje. Veja, não é tão simples assim. Depende da economia, depende da oferta, depende da procura. Se ele quiser, por exemplo, vender muito mais, ele pode baixar um pouco o preço, está 50, ele coloca lá 48. Quem está 48 vai passar para 47. Quem está 47 vai para 46. E assim vai. Essa que é a fórmula para cair os preços. Claro que não é tão simples assim, não é nada tão fácil. Então, a gente tem que tomar cuidado como é que a coisa anda. Eu não sei se estão me escutando, eu não estou escutando vocês mais. Alô? Oi. Paulo, você está me escutando ou não? Perfeito. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, todo produto que é importado, a gente tem essa diferença, e é importante fazer isso. O imposto de importação é um imposto regulatório. Justamente ele não passa, é o tipo do imposto que não passa pelo Congresso aprovar redução ou aumento, justamente para essas horas poder ser utilizado. Então,
tá certíssimo o governo, tem que trazer realmente de fora. No Uruguai produz muita carne, na Argentina produz muita carne, tem muitos produtores de carne no mundo, além do Brasil, e aí você consegue ter uma certa competitividade maior. E assim funciona. Claro que inflação é um problema complexo, envolve uma série de atores, uma série de questões, o mercado, como é que tem demanda, não tem demanda, a demanda está alta, está baixa, para que é a demanda, para o que é a demanda. Então, são vários fatores. Eu vejo na minha área, por exemplo, tem produtos que você no Brasil houve um monopólio particular, privado, de produtos. Por exemplo, copo, a empresa que produz copos no Brasil comprou todas as outras e você hoje tem uma dificuldade de comprar copos. E não só comprou no Brasil todas as outras concorrentes dele, como comprou também da Colômbia, que trazia copos da Colômbia, comprou de Portugal, que é a Líbia de Portugal, comprou da Europa vários lugares. Então, houve uma redução e aí uma empresa controla tudo por esse monopólio. Claro que a tendência do preço é aumentar. Então, você começa a ter outras opções. Por exemplo, o Egito produz copos. É um mercado que quase ninguém fala, produção egípcia, e consegue ter um preço muito bom. Então começa a trazer e começa a baratear aqueles que estavam mais caros. É uma regulação complicada, claro, mas o imposto de importação serve justamente para isso, para regular o mercado. Agora, também tem o mecanismo oposto, que seria o de encarecer a exportação para que a carne, o produtor fosse desestimulado de exportar, fosse vantajoso para ele colocar o produto dele no mercado interno e assim aumentar a oferta, não é, João? Tem essa questão, mas aí você envolve contratos. Ninguém compra carne hoje. Isso vai só ter um efeito, se tiver um efeito, é um efeito muito futuro, porque vai aumentar o preço para quem está comprando de fora. Só que a pessoa já comprou, já fechou o mercado, já comprou a quantidade, e se você começa a restringir, isso complica bastante, porque contrato você não deve mexer a ponto de inviabilizar a qualidade do mercado que você tem. Então, a pessoa que não pode, o governo não deve mexer nessa parte. A outra questão que é importantíssima, e aí eu vou falar uma frase que foi a primeira frase que eu gostaria que todo mundo depois lembrasse. A primeira frase que o Lula, quando entrou em 2002, acabou de vencer a eleição, perguntaram qual ia ser a primeira atitude dele. E ele falou o seguinte: a primeira atitude tem que ser resolver o pacto federativo, refazer o pacto federativo. Porque nós temos uma confusão enorme, uma burocracia para se pagar impostos, uma burocracia para se resolver em cada estado, isso tudo gera um custo muito alto. O ICMS hoje, que é um imposto que incide em praticamente tudo, é um grande imposto careiro, ele está dolarizado. Porque vamos pensar na gasolina, vamos pensar na carne, vamos pensar no açúcar, é tudo dólar. A grande maioria dos produtos que nós temos são commodities. Então nós não podemos mais agir dessa forma, de ter um imposto sem uma trava. Ou seja, qual que é a trava dela? Qual é a previsão dela de arrecadação naquele mês? E é um imposto muito alto e perverso, porque ele ainda tem a substituição tributária. Ou seja, ele tem uma tabela do governo dizendo por quanto eu vou ter que vender aquele produto. Eu posso vender por menos? Posso. Posso vender por mais? Posso. Só que eu tenho que pagar pelaquela tabela, e essa tabela é inflacionada. Então, essa substituição tributária, que foi um absurdo feito, na época por Aécio Neves, quando ele era governador de Minas Gerais, e todos os estados copiaram, isso acaba muito com o comércio no Brasil, porque ele obriga você a pagar um imposto sobre uma tabela. E se você vender mais barato, você paga aquele imposto mais alto também. Então, inibe as pessoas de ter um imposto ou um valor mais baixo nos seus produtos, porque o imposto vai ser muito mais alto. Então, o imposto, por exemplo, se a São Paulo é 18%, chega em alguns casos a 40%, por causa da substituição tributária. Porque você vende por um preço, mas o imposto é outro, e é uma tabela. Isso é um grande absurdo que tem encarecido muito o Brasil há algumas décadas já. Falou isso em 2002, agora em 2022, ele falou que se ele for eleito, não vai ter teto de gastos mais, ô Pavão. Inclusive é uma coisa que ele não pode prometer, porque depende do Congresso, né? Exato, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui no Opinião. O Brasil, ele precisa, isso que o João também falou, nós precisamos urgentemente estabelecermos regras rígidas e que essas regras tributárias, legais, enfim, elas sejam regras de Estado, independente de quem for o ocupante no momento da cadeira do presidente. E justamente essa proposta que o candidato hoje, pré-candidato Lula faz,
vai contra tudo aquilo que foi feito para consertar a lambança anterior. Então, assim, é preocupante realmente o nosso futuro imediato, porque, como o João falou, quer dizer, a gente precisa repactuar a federação, ressignificar a questão tributária, porque hoje é aquela coisa, você é um mau gestor, o que você faz? Nós estamos hoje na época do Robin Hood, quer dizer, você é um mau gestor, você gasta mal, vamos aumentar a tributação para arrecadar mais, porque aí tá que nem hoje. A gente fala que... Só que é Robin Hood ao contrário. Ao contrário. Por exemplo, é o que a gente vê hoje na conta de luz. Né? Existe uma parcela da União, uma parcela do Estado, uma parcela do município. Qual é a esfera governamental que hoje faz uma campanha para se economizar luz? Porque está todo mundo ganhando. Então, é esse que eu acho que é o problema. A gente está perdendo valores, está perdendo princípios institucionais em prol de arrecadação de dinheiro. Então, assim, a mim me parece um absurdo que a gente esteja falando de 12% de inflação e apenas um dos partidos políticos que estão na disputa, né, União Brasil, de fundo partidário vai receber R$1 bilhão de dinheiro do povo. Então, assim... Como se pensar um futuro se a gente tem uma situação dessa, que um partido político que recebe R$1 bilhão para gastar do jeito que quiser? Com as pessoas passando fome. Então, assim, tenta explicar isso para um estrangeiro. O João falou do Egito. Tenta explicar para qualquer pessoa que não seja daqui que o partido político ganha R$1 bilhão enquanto a população passa fome. João, como é que você explica, hein? O Marcelo está corretíssimo nesse ponto. E nesses pontos, inclusive, não é só nesse ponto. Você tem hoje esse valor que vai para as eleições é absurdo. Para não dizer, eu ia falar um palavrão. Eu não estou falando, eu falo só absurdo que tá bom. Mas entendam como um palavrão, porque é algo, é um crime contra a população. É dinheiro de impostos sendo usados para alguns beneficiados gastarem como quiserem. Veja, a regra para gastar é absurda também, para não dizer outro palavrão. Então, nós temos que tomar cuidado com o que está sendo feito. Nós temos hoje o imposto dolarizado. O Marcelo colocou muito bem. Os governos começaram a inflacionar os impostos. A inflação está, em princípio, por dois motivos grandes. Não só no Brasil, mas no mundo também. Mas no Brasil, o grande problema, além das questões internacionais, da globalização, da falta de produtos internacionais, da guerra, da pandemia, tudo aquilo que já sabe, tem outras questões, que é a burocracia para você pagar os impostos. Hoje as empresas gastam muito mais horas. Pra você ter uma ideia, tem uma empresa de metal, é uma empresa que lida com a parte de vergalhões e com parte de construção civil, essa parte metálica para construção civil. Ela tem uma subsidiária no Canadá, tem uma no Chile e tem em outros lugares também, mas ela é brasileira. Ela no Chile, ela tem 1,5 pessoa para cada tantas toneladas de vergalhões produzidos, para resolver a parte de tributos. No Canadá tem 0,5 pessoa para a mesma quantidade de vergalhões produzidos. E no Brasil, ela tem 300 pessoas para resolver esse manicômio judiciário que nós temos no Brasil. Então, os impostos foram aumentando muito, as taxas, tarifas, todas as questões ligadas a governo aumentaram de uma forma exacerbada, porque o custo de governo é muito alto. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o Estado de São Paulo está com um superávit de tributário de 52 bilhões de reais, que eles vão pegar agora e distribuir para fazer as benesses para a eleição. Isso aí funciona de uma forma perversa a população. Vamos pensar, por exemplo, o DFT, o Laudêmio, o famoso Laudêmio que a gente tem aqui na Baixada Santista muito, porque tem a área de marinha, aquela questão toda, você tem que pagar a tarifa. O pessoal levou um susto há um tempo atrás. Nossa, aumentou muito. Não, ele não aumentou nada, nem é imposto, tá? Só para... Mas não é tributo, mas é um valor arrecadado pela União, por você morar em certas áreas consideradas, lá aquela questão toda que nós sabemos que é antiga, desde Dom Pedro II. Mas por que aumentou tanto se o valor não aumentou? Porque ele é visto pelo IPTU, a prefeitura que atualiza os valores. Então nós temos IPTU aqui em Santos, aliás, não só em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, os maiores IPTUs do Brasil. E o retorno é pífio. Então, tudo envolve essa questão tributária. Não é só isso, tem uma questão administrativa, tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, e a população tem que falar, olha, não quero mais pagar tanto. Nós passamos agora no dia de Tiradentes, dia 21 de abril, e se a gente lembrar a história, é por causa que havia
o quinto, ou seja, 20% do que cobrava-se em ouro. Depois houve a derrama, porque caiu a arrecadação, não havia tanta produção de ouro, e fizeram a SST da época de Tiradentes. E Tiradentes morreu por causa que estava defendendo acabar com essa forma de cobrar tributos, na época Brasil colonial. Então, o grande ponto que nós temos hoje no Brasil, que nós produzimos muita coisa, nós temos uma produção fantástica, é reforma administrativa, reforma tributária e não atrelar ao dólar, que é feito isso, o ICMS principalmente. 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a opinião 2.0 desta quinta-feira, o João Vilela, empresário e advogado, e o Marcelo Pavão comentam as notícias, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é a do novo ministro de Minas e Energia, que disse ontem, na primeira entrevista dele já como titular do cargo, indicado, que a primeira atitude dele, a primeira iniciativa, é a de pedir um estudo para privatização da Petrobras. Ele não começa muito bem, eu entendo, porque por mais que você seja favorável à privatização da Petrobras, esse mandato dele como ministro, no lugar do Bento Albuquerque, vai até dezembro. Sim. Tá certo? São 7 meses, quase 8 meses, né? 7 meses e 19 dias. Será que, primeiro, não é prazo suficiente para alcançar isso, né? Ele tem uma situação, sob responsabilidade dele, muito mais acesa do que essa privatização da Petrobras, embora pareça natural que a Petrobras, que já é uma empresa de mercado, seja privatizada, né? Paulo, ontem, né, quem assistiu o discurso de posse do ministro, parecia que estava tomando posse num diretório acadêmico, agradecendo a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Ele não tinha o que falar. Ele simplesmente era um técnico do Ministério da Economia que foi chamado e falou: agora é contigo. E olha, o Bento Albuquerque era um dos ministros mais fiéis do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É um cara que cumpria literalmente, fazendo, inclusive há pouco tempo, teve até a cadeia de rádio e televisão que ele utilizou. Esse ministro, Alfredo Salsicha, né? Saxida. Assim, não tem o que fazer. E ele não sabe o que está falando. Só para você ter uma ideia, Paulo, o Ministério da Infraestrutura, que tinha até poucos dias atrás o Tarcísio de Freitas como titular, estava com a menina dos olhos, que ele iria privatizar o Porto de Santos, que a autoridade portuária, que ia fazer não sei o quê. Até este momento, Paulo, e olha, estão falando em privatizar a autoridade portuária de Santos há anos, já praticamente desde que o governo Bolsonaro começou. Até este momento, Paulo, o modelo do edital não há consenso. A forma como a coisa vai acontecer. Então você imagina, se para o Porto de Santos, para desestatizar a autoridade portuária, a antiga Codesp, hoje o Santos Port Authority, o modelo do edital ainda não foi definido. Vamos imaginar uma empresa como a Petrobras, que o governo tem 51% das ações, 49% está na mão de acionistas. Uma empresa que tem ação no mercado, que tem o monopólio do petróleo aqui, que tem toda uma ligação. Como é que você vai fazer o modelo em 5 meses? Nem o preâmbulo do estudo vai ficar pronto esse ano. Se é que vai começar, porque você precisa discutir o quê? Quem vai fazer esse estudo? Qual é a qualificação da pessoa? Licitar. Diversos especialistas em diversos veículos de comunicação de todas as tendências ideológicas são quase unânimes que a Petrobras, ela, para evitar que um particular se torne uma Petrobras privatizada, ela, no mínimo, tem que ser partida em 4 partes. Que ela tem que ser dividida em 4
empresas diferentes para se garantir o mínimo de lisura do processo. Quais são essas 4? Como serão? Como é que isso vai ser feito? Isso é coisa para muito estudo e um estudo centralizado. O ministro ele falou pro cercadinho, pro patrão e está se achando. Então ele está somando no ministério agora ao Marcelo Queiroga, que o sonho dele era ser ministro, e a gente vê o que ele está fazendo desde que ele assumiu absolutamente nada. É um repetidor, parece um papagaio. E agora, o novo ministro da Minas e Energia é a mesma coisa. Não tem o que falar, não propôs nada a não ser falar: vou privatizar a Petrobras. Por quê? Porque o meu chefe quer que eu abaixe tudo. Só que ele esquece como funciona a Petrobras, ele esquece que o presidente do Conselho Administrativo está restrito a regras, mas ele está fazendo política. Infelizmente, Paulo, esse novo ministro, e o que ele falou ontem, não passa de bravata. João, você acha que o ministro tem potencial para tirar esse imbróglio que envolve a questão dos combustíveis no Brasil nesse momento? Vamos tentar alguns mitos que o pessoal fala muito da Petrobras, que tem alguns mitos que a gente acredita ainda, que a Petrobras é monopólio. Ela pode ser de fato, mas não é de direito. Você pode, tem empresas que você pode começar a produzir petróleo no Brasil sem problema nenhum e pode também importar petróleo. É que o valor não compensa. A Petrobras é tão grande que ela consegue comprar e captar de grande forma. Esse é o primeiro ponto, que não há monopólio de Petrobras. Isso acabou lá no governo Fernando Henrique, faz mais de 20 anos, quase 30 anos que acabou essa questão de monopólio estatal do petróleo. Segunda coisa, o petróleo é nosso, isso é outra bobagem, não é nosso coisa nenhuma, o governo controla a Petrobras, tem o PPI, que foi colocado em 2016, se não me engano, que é o sistema que foi utilizado para paridade de preços internacionais. Então, é feito essa paridade, que é o padrão usado no mundo. Então, você tem hoje 80% das empresas petrolíferas no mundo são estatais. Não é que 80% são estatais, 80% do petróleo está na mão de estatais no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 20% é naquelas 7 irmãs, as grandes empresas estatais americanas e inglesas, que tem toda aquela questão. O grande problema não é esse. O governo ele recebe. Então, é o que ele fazer com os dinheiro dos impostos. O Marcelo colocou muito, estão colocando bilhões para a campanha eleitoral. Está errado. Esse dinheiro é para reduzir os custos do Brasil e tudo mais. Agora, o governo recebe por esse dinheiro todo. O grande risco de você ter privatizar ou não a Petrobras, além desse risco que o Marcelo colocou, ela é tão grande, mas é tão grande, que se você passar amanhã para um investidor privado, simplesmente, ele vai ter um monopólio praticamente de fato, não de direito, do petróleo no Brasil, então isso também complica bastante. Então é outro fator. Agora, ele recebe também. Ele recebe bilhões. Quando aumenta o combustível, o governo primeiro recebe. Então, pega esse dinheiro, por exemplo, e cria um fundo para amortizar o valor do combustível. Por exemplo, em vez de pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas, como o fundo eleitoral, que é lei. Não foi o governo que decidiu isso, mas sancionou, aprovou lá no final das contas. É o Congresso que fez essa aberração. Eu quero quase falando da palavrão de novo. Mas temos que tomar cuidado com isso. Petróleo é uma questão complexa no mundo. Não é, eu vou bater uma canetada. Outro dia eu ouvi o Ciro Gomes falando uma bobagem tremenda. No dia que for eleito, eu vou lá com o diário oficial, que eu vou pegar e vou tabelar o preço do combustível, como tem que fazer, e aí no dia seguinte vai cair as ações, e eu vou comprar as ações, e vou voltar a ser totalmente estatal. Ele esquece que ele vai quebrar esse contrato, e o dólar vai sair do Brasil, e você vai ter um aumento absurdo da moeda, e vai quebrar um monte de empresa e um monte de coisa. Então, problemas complexos têm soluções complexas a longo prazo, concordo com o Marcelo, não é coisa para se fazer no final de governo, é coisa para fazer no início de governo, não é só isso. Por que não se permite, por exemplo, você ter uma facilidade maior da produção de petróleo? Porque as refinarias estão erradas. Isso foi o governo Lula que criou Abreu e Lima, gastou bilhões, foi um cálculo assim absurdo, que se gasta para fazer uma refinaria, gastou por corrupção muitas vezes, que foi o caso da Petrobras, até que tem o Petrolão por causa disso. Ele acabou com o dinheiro da Petrobras, desviou o dinheiro da Petrobras, isso é fato, está na justiça, isso foi apurado, foi devolvido o dinheiro da Petrobras porque fizeram essa loucura. E aí o que aconteceu? Fizeram uma refinaria para só usar petróleo venezuelano, só que a Venezuela quebrou a produção de petróleo dela, porque como ela não reinvestiu e fez essas políticas fáceis de fazer no papel, bonitas de colocar no populismo, só que não se sustentam com o tempo, hoje a produção de petróleo da Venezuela está em 1/1000 do que era antes.
porque ela não soube reinvestir o dinheiro na produção, na prospecção, na extração, na refina, etc. Então nós não conseguimos refinar o petróleo. Então não é só uma questão de valor do petróleo, é que nós estamos comprando no mercado internacional o petróleo refinado, porque nós não conseguimos refinar o petróleo, porque nós não temos refinarias apropriadas que fizeram essa lambança durante tanto tempo. Saindo um pouco da economia, que dominou a pauta até agora, e indo para uma questão de comportamento, a Cracolândia de São Paulo teve ontem o segundo dia de tensão, de conflito, de prisões. Foram 20 pessoas detidas na terça e na quarta-feira, 14 delas já foram liberadas, mas os usuários de crack, principalmente, mas também de outras drogas, desocuparam a Praça Princesa Isabel. Ontem a Avenida Duque de Caxias e a Rio Branco, na terça, ficaram interditadas. Eles foram para a Praça Marechal Deodoro. A droga é um problema dramático e a gente não aprendeu ainda como lidar com ela, não é, João? Porque a gente não olhou os exemplos que conseguiram melhorar. Resolver não vai resolver, vamos deixar claro já isso. Mas você consegue melhorar, é um problema complexo. Assim como o petróleo é um problema complexo, a questão da droga é um problema complexo no mundo, não é? Não tem solução mágica, não tem, vou botar polícia, eu vou tirar a polícia, eu vou liberar o consumo, ou eu vou... Não é assim que funciona. São dois fatores. Primeira coisa, você tem que dar uma assistência a quem quer sair da droga. Esse é o primeiro ponto. O ideal é nem deixar entrar na droga, porque a hora que entra, o estrago está feito. Porque a gente sabe o problema das drogas no mundo, que aconteceu quando liberaram, achando que está tudo bonito, e hoje você vê terra arrasada, infelizmente é isso que acontece. Então era a prevenção. Não teve a prevenção, temos que fazer a prevenção, mas temos que ter uma opção para essas pessoas poderem sair das drogas, tratamento realmente, e disciplina. E disciplina não estou falando de autoritarismo, estou falando de disciplina no sentido de você ter uma regra clara. Essa regra clara tem que ser feita em várias frentes. Ali na Cracolândia, só para vocês terem uma ideia, se fatura em torno, estima-se, porque ninguém sabe exatamente o número, mas estima-se que 200 milhões de reais por ano é o faturamento com a venda de drogas na Cracolândia. É uma questão comercial também. Então tem vários fatores. Primeiro, não deixar a pessoa entrar na droga. Segundo, ter um tratamento para essas pessoas. Terceiro, ter uma disciplina para você fazer. E tem o que não fazer também, que era mais claro ainda o que não fazer. É não fazer que nem o Haddad fez, que na época deu lá um lugarzinho no hotel para o cara ficar e dava dinheiro para o cara, e o cara comprava droga e usava droga. Então, era o pior dos mundos foi feito ali. Também não dá pra fazer que nem o Dória fez, achando que vai colocar a polícia, cavalaria, vai dispersar o pessoal e vai resolver. Também não é assim. É um problema complexo, que envolve muito tempo, envolve muita técnica de tratamento de saúde, porque é questão de saúde pública isso. A droga em si é... E não adianta, vou liberar a droga. O cigarro hoje é uma droga liberada. O que acontece? Veio do Paraguai, que é aquele cigarro mais vagabundo, que não paga imposto, vem no contrabando. Também não vai resolver essa questão e talvez só até piore a situação. Nós não somos um Uruguai, que talvez tenha um país relativamente bem mais estruturado, e o Uruguai aumentou muito os níveis de criminalidade. Então tem que sufocar, a operação sufoco, que eles estão usando agora, também na parte financeira, e principalmente na parte financeira. É que o crime organizado está em todas as esferas. Então não vai ser tão simples, mas tem que ter uma política clara, a longo prazo, da prevenção, do tratamento, na disciplina e também na conversão realmente das pessoas. E numa propaganda também mostrando o malefício que as drogas fazem. Quem teve ou tem na família alguém que usa uma droga complicada, como por exemplo o crack, sabe, o nome é Cracolândia lá, vamos lembrar que o nome é Cracolândia, sabe que a pessoa entrou no crack, dificilmente ela volta para a sociedade, arrebenta ela na parte sentimental. Eu deixei o João falar primeiro, porque você, inclusive, se manifestou sobre essa questão ontem, e você disse que um modelo, talvez, para a gente estudar e refletir, é o adotado em Portugal, né? Sim, é porque eu concordo totalmente com o que o João falou. A primeira coisa, a gente precisa mudar a mentalidade do usuário. Se a gente continuar criminalizando o usuário, é o que o João falou, a coisa é complexa, ela é muito delicada, então a gente precisa agir de todas as formas, principalmente cortando a comunicação entre o traficante e o usuário. Como isso corretamente deve ser feito? Mais uma vez, eu
assino embaixo o que o João falou. É muito complexo, precisa de uma política muito forte para que as coisas não retornem. Porque o que a gente está vendo, e a própria notícia fala isso, Paulo, ontem estava numa praça, polícia foi lá, eles foram para outra, porque não tem para onde ir. Nós estamos falando com doentes, nós estamos falando com químicos dependentes, né? Nós estamos falando com pessoas que não estão no seu juízo normal. São pessoas desesperadas e que, como ontem mesmo aqui a gente falou, são pessoas que estão sendo utilizadas pelo tráfico agora como agentes do tráfico. Eles são os escudos e vão ser um exército. Daqui a pouco a gente vai ter um agravamento dessa situação. Então, nós precisamos, primeira coisa, João perfeito, tratar como um problema de saúde pública, um problema social, é um problema de que a gente precisa tirar essas pessoas do contato com o fornecimento da droga e impedi-las que elas continuem por meios além da proibição simples. É muito delicado e precisa de toda a sociedade organizada. Precisamos preparar os agentes públicos e, sinceramente, não é dando cacetada, não é expulsando de uma praça indo para outra que a gente vai recuperar. Concordo também com o João, não é dando dinheiro para consumir droga. Nós precisamos estabelecer critérios, como, por exemplo, em Portugal é feito hoje, onde há uma união entre o Ministério Público, a assistência social e assistência de saúde, onde os profissionais trazem o doente, né, o usuário, e através de um controle, através de uma série de regras, esse usuário ele vai para tratamento e depois para uma recuperação e depois para uma reinserção à sociedade. Não é possível mais que a gente trate a questão das drogas apenas na área penal. Nós precisamos tratar como saúde e como uma endemia já, porque a coisa é que nem acho que hoje talvez pandemia, como a do corona, porque a droga se espalhou pelo mundo. Você vê, toda vez que tem uma apreensão aqui em Santos, no Porto, 600 quilos, 800 quilos, 1 tonelada. Isso é o que pega, fora o que passa. Então a gente precisa também incrementar o combate ao tráfico e principalmente incrementar as leis, enrijecer as leis, porque o João também mencionou isso. A questão é financeira. É muito lucrativo o mundo da droga. Você não paga imposto e só arrecada. Você não declara nada e só arrecada. Então, a gente precisa começar também no confisco de bens, não apenas do traficante, mas daqueles que o cercam, porque não é admissível que se prenda o traficante e a mulher e os filhos fiquem em mansões, com helicópteros, com iates, com dinheiro roubado. Ah, mas não está no nome dele, a lei não permite. Então, a gente precisa aprimorar o combate às leis, incrementar as polícias. Eu sempre falo, aqui em Santos era para ter um castelo da Polícia Federal. Não é nem mais Forte Apache, tinha que ter aqui um castelo, para a pessoa ter medo de passar pelo Porto de Santos e todos os portos. Então, está faltando muita coisa e, como o João falou, é muito complexo. A questão é realmente muito complexa, né? Mas todo mundo percebe que quando alguém se torna dependente químico, a devastação é na família toda. A legislação que trata do assunto é complicada, porque a internação só com autorização judicial pode ser compulsória, ela depende da vontade, o tratamento depende da vontade do dependente. E ele, como dependente, não vai ter essa vontade. Então, é uma questão realmente difícil de resolver, não é só com polícia, não é jogando jato d'água, não é removendo as barracas, não é assim que a gente vai resolver. A gente tem que olhar essa questão realmente como uma questão social, uma questão de saúde pública, uma questão até da família no que se refere à prevenção. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Marcelo Pavão, advogado e jornalista, João Vilela, advogado e empresário, comentam as notícias com você. E uma notícia que preocupa é o agravamento da crise provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Finlândia e a Suécia estudam, apesar das ameaças que receberam do autocrata russo Vladimir Putin, elas estudam
estudaram a filiação à OTAN. E na semana passada, autoridades suecas e finlandesas se reuniram. Ontem, a Finlândia anunciou a formalização do pedido de filiação. É uma derrota muito dura do presidente russo Vladimir Putin, e isso aí pode agravar ainda mais a tensão. Paulo, a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira, né, com a Rússia. A Europa não esqueceu a lição que tomou entre 1939 e 1945. No início da década de 1930, os países europeus simplesmente ignoravam o perigo que era a Alemanha nazista. Eles simplesmente achavam, não vai acontecer nada, não vai acontecer, não vai acontecer, não sei o quê. E aconteceu. E as coisas foram assim. Então, foi a mesma coisa. Se a gente volta no tempo, no final do ano passado, o governo americano, olha, o Putin vai invadir. Não vai invadir. Olha, o Putin vai invadir. A gente tem a certeza que ele vai invadir. Não, invadiu. A Finlândia e a Suécia, elas já viveram isso na Segunda Guerra Mundial. O norte da Europa foi totalmente invadido sem resistência, porque as tropas nazistas, elas simplesmente entravam pela cidade e as pessoas até abanavam bandeirinha, dizendo, olha, veio libertar, olha, e a gente viu onde que saiu. Então, hoje, inclusive, a primeira-ministra e o presidente da Finlândia declararam conjuntamente serem favoráveis à entrada da Finlândia na OTAN. Por quê? Porque sozinha a OTAN não tem o que fazer. A Finlândia. A gente precisa entender que a Ucrânia, ela é, depois da Rússia, o segundo maior país da Europa. A Ucrânia é uma sociedade milenar. A Ucrânia é simplesmente onde estão localizados todos os institutos de treinamento militar da antiga União Soviética. Todos os centros de tecnologia mais modernos da antiga União Soviética estão na Ucrânia. Então, hoje, o que se tem? A Rússia está lutando, inclusive as denúncias que tem, as informações, é que estão lutando com armas soviéticas, né? Armas ainda de 30 anos. E a Ucrânia está com tecnologia e está sendo utilizada. Então, é quase que inevitável que Suécia e Finlândia entrem para a OTAN. A própria Ucrânia não está mais com aquele discurso de não vou entrar, já tinha aceitado ser neutro e agora as coisas estão ficando meio nebulosas e a Rússia cada vez mais vê que ganhar a guerra cada vez está mais distante. Porque só há uma forma do Putin ganhar a guerra, é arrasar a Ucrânia. Porque a guerra de guerrilha, a gente já viu muito menos armamento militar, o que aconteceu na guerra do Vietnã. O que aconteceu? Derrotaram o grande protetor americano na década de 60 e 70, não tinha para ninguém em relação aos Estados Unidos. E agora a Ucrânia está fazendo a guerra de trincheira, a guerra de inteligência, e os russos não vão vencer. E o Putin já meio que sabe disso. Então, ou se arrasa a Ucrânia, ou não tem como vencer. E esse que é o grande impasse. Quer dizer, como enfraquecer essa sana de destruição que o Putin fez. E a gente está vendo que a coisa está ficando nebulosa. Nos últimos 10, 15 dias, a quantidade de oligarcas russos que estão morrendo de repente. Assim, o outro estava no médico e teve uma convulsão e morreu. As coisas estão muito estranhas lá, a gente não sabe. E quando fica muito estranha com um louco no poder como o Putin, tudo pode acontecer. Então, assim, é uma coisa que o mundo está se levantando, precisa se levantar, e mesmo aqui no Brasil, nós não estamos fora, nós estaremos sim no raio de abrangência se estourar uma coisa maior, e esse é o grande problema. O mundo precisa se unir para parar as guerras, não apenas a guerra da Ucrânia, para parar as guerras. Não é possível que destruam a Síria, que a população síria vá para a Europa, fugindo e que ninguém faça aquilo. Não é possível que haja ditadura em Myanmar, ditaduras na África, ditaduras na América Central e as coisas não sejam. Então a gente precisa começar a se unir se a gente quiser ter uma vida ou um futuro. Por quê? O Einstein já falou há 80 anos. A gente sabe como vai começar a Terceira Guerra Mundial.
mas ninguém vai saber como vai terminar. Ele acreditava que ia ser com pau e pedra, né? Então a gente tem essa lição e a Europa está mostrando, a união das potências, que nós precisamos ser contra a guerra. Nós não podemos apoiar a guerra em hipótese alguma. João Vilela. O Marcelo colocou um ponto importante. Enquanto não estava na Europa a guerra da Síria, por exemplo, como não estava na Europa, ninguém estava muito preocupado. E a guerra da Síria já tem muitos anos, com um evento, uma forma devastadora. E outros lugares também, como ele bem colocou. A grande questão é que hoje a guerra está bem diferente do que era antigamente. Mudou muito e ninguém sabe o resultado que isso pode dar. Então, a Finlândia quer entrar, a Suécia quer entrar para a OTAN, eles vão entrar, são países soberanos. Assim como a própria Ucrânia poderia ter entrado, porque é um país soberano. O que o Putin queria fazer, ele achava que, em 24 horas eu resolvo essa guerra. É o pensamento dele. O Zelensky não vai ter força para se suportar, ele vai pedir asilo em outro país, vai para outro país, eu vou colocar meu fantoche de sempre lá, vou manter esse meu fantoche e vou manter aqui meu quintal organizado. Esse era o pensamento dele. Só que hoje o mundo mudou bastante. Então não adianta simplesmente ter apoio só da China, por exemplo, ou de alguns outros meia dúzia de países, que não vai resolver o problema dele. A Rússia, apesar de ser uma autocracia, ser uma ditadura travestida de democracia, que não é, mas a gente sabe como é que funciona lá a coisa, a gente vê essa morte de pessoas da Rússia e pessoas importantes é muito comum. Lá tem uma censura muito forte, tem esses problemas que a gente sabe como é que funcionam essas autocracias, que tem muita no mundo também ainda, que a nova ditadura, ela traveste de democracia, mas ela continua sendo uma ditadura. E o Putin, ele viu que está numa saia justa agora, porque os ucranianos não vão abrir mão, eles não vão aceitar. E eles sabem que se aceitarem, eles vão ter sob o julgamento da Rússia, que é algo completamente fora de qualquer noção. E vai ter que virar uma ditadura como foi já. Eles sabem o quanto custou já isso em tempos passados em fome, em problemas. E a Rússia quer manter o seu quintal organizado, como a Bielorrússia, por exemplo, que é um outro país da Europa, que ela manda e desmanda e faz o que ela quer. Isso não vai acontecer tão fácil daqui para frente. Pode acontecer? Pode. Mas não vai ser tão fácil como era antigamente, porque existe um negócio chamado informação. A internet, ela está mudando uma série de fatores, porque antigamente a Rússia não tinha informação quando não queria, tem censura? Tem, mas o jovem russo hoje consegue ter informação. O jovem chinês hoje, por mais que tenha aquele controle todo, consegue ter informação. Então, é uma nova guerra, é um novo tipo de guerra que nós só vamos saber com o tempo o que vai acontecer. As pessoas registram e postam imediatamente aquilo que registram, os horrores da guerra, e toda guerra tem horrores. Voltando lá da pauta internacional para uma pauta interna, local, hoje é o terceiro dia do julgamento do maníaco da peruca, defendido pelo criminalista Eugênio Malavasi, e a teoria da defesa é a inimputabilidade, né, por insanidade mental. E tá para sair, né? O resultado deve sair hoje, já foram ouvidos. É um duelo muito importante nesse momento, essa discussão. Primeiro, né, pelo assistente da acusação, é o Ricardo Ponzetto, um excelente criminalista, e o Eugênio Malavasi também é outro brilhante advogado. A questão Paulo, que está na pauta até que ponto a pessoa comete esses crimes em série, e a gente precisa ver que foram assim com intervalos de meses, com pensamento, com toda uma arquitetura do crime, e a defesa insiste na tese de que ele não tinha consciência do que fazia, que ele é esquizofrênico, e se baseia em laudos contratados pela família. A acusação diz que os peritos judiciais declararam taxativamente a questão que ele é totalmente racional e estava com suas faculdades mentais para responder pelo crime. E é um assunto muito importante, Paulo, esse que está nesse caso, que extrapola até nossos limites aqui territoriais da cidade. Porque até que ponto a pessoa, com base num laudo ou numa permissão técnica,
passa a ter consentimento para cometer crime. Então, até que ponto a pessoa que se usa, eu sou esquizofrênico, então eu bati e matei porque eu sou esquizofrênico. Até que ponto isso é uma licença? Até que ponto não há consciência? Porque passa a ser, com o passar do tempo, e isso pode virar uma jurisprudência, se for acatado, por exemplo, a tese da esquizofrenia, então a gente simplesmente está limitado a você comete um crime, prova através de um profissional eventualmente contratado a seu interesse, que diz, olha, ele é esquizofrênico, e aí eu vou para o manicômio, fico lá, depois você pede um relaxamento, fala que você não tem mais problema, e acontece que nem o Adélio Bispo, que está para sair para a rua. O que deu a facada no presidente Bolsonaro, o que foi considerado inimputável para ir para a prisão, está prestes a receber um laudo médico e ir para a rua. Então, até que ponto essa permissividade legal vai dar autorização para o crime? É uma tese muito interessante e que estudantes de direito deveriam estar assistindo o julgamento, principalmente aqueles que têm um viés para atuar na área criminal, na área do júri, porque é interessantíssima a tese. Ela abre um flanco muito importante. Até que ponto um laudo técnico me dá permissão para desqualificar a punibilidade pelo crime cometido? É muito interessante essa tese. E o Pavão tem razão, João. É muito difícil definir um limite até onde vai a maldade, a crueldade, não é? Todos esses sentimentos que levam ao crime e onde começa a insanidade. É um limite aí, é uma mancha, não é uma linha, não é, João? E é subjetivo, como todos os profissionais da área de saúde psiquiátrica sabem. Não tem como você ter um laudo tendo total. E aí o que acontece? Veja esse caso que interessante. Ele não é uma pessoa perigosa para a sociedade durante esse tempo todo. Ele foi dentista, uma pessoa que teoricamente está no nosso convívio aqui, passando pelo Gonzaga, devia ter visto ele várias vezes sem saber quem era. Foi uma pessoa que tinha um consultório dentário, atendia as pessoas, nunca cometeu nenhum crime nesse sentido. E foi um crime comercial. Ele teve raiva porque ele perdeu, ele acreditou que perdeu. Claro que houve um problema na cabeça dele de achar que por causa daquelas pessoas, estava ali com aquele outro, o concorrente dele, e começou a matar o concorrente. Olha que loucura. Claro que é uma loucura, já estamos falando aqui que é uma loucura. Mas o Marcelo Pavão tem toda a razão, porque desde 1984, você não pode ter a dupla imputação de crime. A pessoa que tem, por exemplo, problemas mentais, que cometeu o crime por um problema psiquiátrico, ele vai ser condenado depois, como ele bem colocou agora, em relação ao Adélio Bispo também, e depois ele não pode cumprir a pena, ficou 3 anos preso, o Adélio Bispo, né? Se ele agora fala, não, ele não está mais louco, foi um surto que ele teve, foi um surto psicótico, então ele vai para a sociedade. Veja, o cometimento de crime, de assassinato, né, matar alguém é de 6 a 12 anos, sem contar a crueldade, os agravantes, toda aquela questão. Ele vai sair com 3, o Adélio Bispo, e esse cara também pode acontecer isso fácil com ele. Então, ele não vai cumprir nada. Agora, do Adélio Bispo, Marcelo, até uma coisa que você me veio à lembrança, até hoje eu tenho uma dúvida. Não é só aquela questão dos advogados caros que apareceram de avião em seguida, não é só aquela questão toda de ele ter sido cuidado de um partido político, não é nada disso. Eu quero saber quem deu para ele o acesso da Câmara naquele dia, que seria um álibi fantástico. Congresso Nacional, o cara tem. Quem deu isso para ele? Só queria saber isso. Porque ali você vai puxar todo um novelo que vai puxar uma pena, não vai sair uma galinha, vai sair um galinheiro inteiro. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira. Agradecemos primeiro ao João Vilela e ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, depois a toda a equipe técnica de jornalismo esperta, antenada do Sistema Costa Norte. Agradecemos a você, telespectadora, você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 na hora do almoço, 00:30 na representação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.